Você sofre de intestino preso? Hoje vamos falar da dieta para o intestino preso, para esses pacientes que são constipados. Então vamos lá. Sou o Dr. Guilherme, né, primeiramente. Vamos falar hoje então sobre a dieta para quem tem intestino preso. A constipação crônica, né, que são os pacientes que têm o intestino mais preso, é definida quando se tem menos de 3 evacuações por semana. Então, se você vai 2 vezes na semana no banheiro, é uma constipação crônica, né? Desde que isso seja frequente há muito tempo, né? Mais de meses. Isso define a constipação crônica. Pacientes constipados são aqueles que têm que fazer esforço para evacuar, as fezes saem endurecidas, às vezes pode até machucar, sair hemorroida, né? São pacientes que faz cocô de bolinha, né? Tipo cabrito, que os pacientes falam, né? Que é a famosa escala de Bristol que eu falei, que é o nível 1, né? O paciente mais constipado, então faz cocô de bolinha, tem que fazer muito esforço, né? E vai poucas vezes no banheiro, certo? Tem que fazer muito esforço na hora de fazer cocô e às vezes pode sangrar, tudo isso. Então, esses pacientes constipados têm que consumir mais fibras, basicamente, né? Seja solúveis ou insolúveis. Vou falar para vocês a diferença, né, dessas fibras e ingerir bastante água. Importante saber que não basta ingerir apenas fibras. Se comer fibra e beber pouca água, o intestino prende mais ainda, né? Porque as fibras elas podem tanto soltar quanto prender o intestino. Então, muitas das vezes a gente pode usar as fibras tanto para constipação quanto para diarreia, né? Então, lembrando que a fibra ela ajuda o que? A formar o bolo fecal. A fibra insolúvel é aquela que não dissolve em água. Então, ela vai ajudar a formar o bolo fecal, né? Fazer as fezes ficar mais volumosa, não necessariamente endurecida. E as fibras solúveis são aquelas que dissolvem em água, né? Portanto, ela vai formar como se fosse uma pasta, vai ajudar a formar as fezes, não em volume, né? Mas deixá-la mais úmida, certo? Então, tanto fibras solúveis quanto insolúveis vão ajudar no processo da formação do bolo fecal e vai ajudar a funcionar melhor o intestino. Lembrando que se você come fibra, né, a fibra ela não é digerida, né, ela não sofre processo de digestão. Então, se você não toma água, ela vai prender mais o intestino, porque a fibra sem água não funciona no intestino, né, ela não é eliminada direito, certo? Então, vamos lá. Vou dar algum exemplo aqui de fibras solúveis e insolúveis. Ó, fibras solúveis, por exemplo. Fibras solúveis são aveia, frutas, né, e chia, são exemplos de fibras solúveis. Agora, fibras insolúveis são aquelas que eu falei que ajudam a formar o bolo fecal, farelo de trigo e vegetais crus, né? Tanto uma quanto a outra vai estimular o intestino, né, ao peristaltismo, seja usando as fibras junto com água, né? Então, qual é a dose ideal de água para ingerir? Cada paciente tem uma ingestão adequada de água, né? Uma quantidade adequada. Sabe-se que o recomendado é 30 ml por quilo. Então, se você tem 70 quilos, 2 litros, né? 2 litros e 100 aí, né? 2,1 litros. Se você tem 80 quilos, faz vezes 30, né? 2.400. E assim por diante, né? E quais são as principais causas de intestino preso? Tem várias causas orgânicas, né, ou não. Tem causas, por exemplo, de doenças, como a tireoide, né? Então, as tireoidopatias, como o hipotireoidismo, pode prender o intestino. Sódio, potássio do sangue, que são os eletrólitos, se tiver desregulado, influencia também. A doença renal crônica, que é o problema de rim crônico, também afeta o intestino. Então, tem diversas doenças, né? Quando é descartado doenças que possam estar gerando a constipação, aí a gente faz o tratamento, né? O paciente tem o intestino mais preso mesmo, e aí tem que criar um hábito, seja o hábito de ir no banheiro, sempre procurar ir no banheiro, por exemplo, no mesmo horário, mesmo que não esteja com vontade, criar o hábito de ir no intestino, no banheiro, para estimular o intestino, né? Então ficar lá no vaso, sentadinho um tempinho, e sempre isso vai estimular o intestino a funcionar. Além de aumentar a fibra, seja solúveis ou insolúveis, e a ingestão de água de 30 ml por quilo, que nem eu mencionei, certo? Então vamos falar um pouquinho aí sobre alimentos que vão ajudar no intestino
além dessas fibras que eu falei, né? Que é o farelo de trigo, vegetais crus, certo? E, e aveia, né? Aveia, chia, essas coisas. Então, frutas que são laxativas, mamão, ameixa seca, né? A gente até recomenda para meus pacientes para diluir, por exemplo, 5 ameixas num litro de água, ferver, né? Para soltar o caldo da ameixa e guardar esse caldo. O caldo ajuda mais do que a fruta em si. Então, aí pode armazenar na geladeira por até 3 dias e tomar todo dia pela manhã, por exemplo. O período da manhã, sabe-se que é o período principal, é o período que mais tem o estímulo do intestino a funcionar, certo? Então é como se o peristaltismo do intestino funcionasse mais pela manhã após o café, certo? Então ele trabalha mais. E aí o ideal é usar essas frutas laxativas no período da manhã, principalmente, né? Mas não contraindica usar em outros períodos. Então, mamão, ameixa, laranja com bagaço, kiwi são frutas laxativas. Vegetais ricos em fibras que você pode comer: couve, alface, brócolis, abobrinha, cenoura, certo? Agora, fibras solúveis e prebióticos. Prebióticos é antes de virar probióticos, são alimentos que vão virar probióticos, né? Basicamente. Então, aveia, chia, linhaça, inhame, batata doce, banana verde, certo? E o líquido é fundamental junto, né? A água é fundamental, pelo menos esses 30 ml por quilo que eu falei, certo? Alimentos que podem piorar a constipação. Então, são ultraprocessados, alimentos ricos em proteínas e pouca fibra. Então, nem sempre o low carb é bom, né? Se ele for muito rico em proteína e você não consumir muita fibra durante o dia, pode prender o intestino. Arroz branco, pão branco, em excesso principalmente, né? Isso tem a digestão mais lenta, então pode deixar o paciente mais constipado, né? Porque são carboidratos, né, que tem a digestão mais lenta. Queijo, leite em excesso também, alguns pacientes podem ter piora do intestino, né? A não ser que o paciente seja intolerante à lactose. Porém, sabe-se que também tem pacientes intolerantes à lactose que pode dar constipação e não diarreia, né? Tem os dois tipos, paciente que tem a diarreia e tem a constipação quando come ou ingere leite ou derivados. Então é isso, pessoal. Além disso, desses alimentos, frutas que ajudam no intestino, alguns hábitos também influenciam muito, né? Mastigar bem, né, os alimentos, não comer rápido, né? Evitar segurar a vontade de ir no banheiro. Isso de fazer cocô somente em casa não é bom. Tem que ir quando dá vontade, né? Criar o hábito de ir sempre no mesmo horário, ou no mesmo período, para criar um hábito, o intestino trabalhar, né? Lembrar do eixo cérebro-intestino, né? Então, o intestino ele cria um hábito, né? Ele tem o sistema nervoso dele, o segundo cérebro que a gente fala, que é o sistema nervoso entérico, né? Então a cabeça influencia também muito no intestino, né? O cérebro, o pensamento, a ansiedade, estresse, tudo isso influencia no intestino, tá? Então sempre é bom criar um hábito, né, de horário, de período para ir no banheiro e não ficar segurando. E a caminhada, o exercício físico também é fundamental, de 20 a 30 minutos por dia, pelo menos 5 vezes na semana. Sabe-se que exercício físico, principalmente aeróbico, estimula muito o intestino a funcionar, né? Pois estimula o peristaltismo, certo? Então é isso, espero que tenham gostado. Essas são dicas aí para quem tem o intestino preso, né? Uma dieta mais regrada, né? Mais rica em fibras e água e atividade física. O estilo de vida, a dieta influencia muito no intestino, certo? E se mesmo você fazendo tudo isso não funcionar, aí vale a pena usar o remedinho, né? O laxante, evitando assim os laxantes irritativos, como chá de sene, os chás em geral são muito irritativos, né? Tamarine também irrita o intestino, bisacodil, Rapilax, Ducolax, esses remédios são todos irritativos. A gente usa mais para preparo intestinal para colonoscopia, por exemplo. Os laxantes mais tranquilos são óleo mineral, lactulona, Peglax. Esses não causam cólica e também geralmente não causam desidratação, certo? O óleo mineral é mais natural do que esses outros que eu falei que são laxantes mesmo, porém não são laxantes irritativos, que irritam a mucosa do intestino e provocam desidratação e perda de eletrólito nas fezes, né? Então são laxantes mais tranquilos, certo? Que não vai causar cólica. Quando dá cólica o laxante é porque ele é irritativo,
porque ele vai literalmente irritar a mucosa do intestino, a parede do intestino, e vai desidratar o intestino, né? Vai soltar a água, por isso que dá diarreia, certo? Então é isso, são algumas dicas para ajudar vocês que têm o intestino preso. Espero que tenham gostado, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço!